Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder e hoje vamos falar de RWBY. Sim, uma animação, eu diria indie, norte-americana. E hoje, né, depois de tanto tempo, RWBY é de 2012 ou algo assim. Vou pegar minha colinha aqui porque eu vou fazer tudo sem gravar não, sem editar. E vamos que... 2013. E hoje eu vou falar sobre RWBY com vocês, porque recentemente eu reassisti, felizmente eu reassisti, o pessoal do chat, né, o pessoal que acompanha nossas lives, mandou pra gente os 9 volumes pra gente rever, e foi uma excelente experiência, e finalmente consegui tirar uma dúvida da minha mente, assim, né, porque eu tinha assistido RWBY há muito tempo atrás, e eu sempre vi na internet falando, pô, o pessoal tem opiniões bem distintas, né, tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, ou não amam tanto, ou falou, que RWBY perdeu-se com o tempo. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, explicar pra vocês o que é RWBY, pra quem não conhece, relembrar algumas coisinhas pra quem já conhece, e obviamente eu não vou fazer spoilers aqui, e eu vou deixar esse vídeo rodando só que daqui a pouco. Eu vou tentar continuar fazendo esse formato sem edição, então por favor, se vocês estão gostando desse formato, deixe aqui nos comentários, é sempre bom o feedback de vocês. E obviamente também, agora sim, vocês viram que tem aqui, né, o nosso garoto Redandão propaganda pra falar do Japan in the Box, o nosso novo parceiro do canal, que é uma loja de figures e artigos do Japão, e que em breve vai ter mais coisas, então temos aqui figures, linhas de lançamento, novinhas em folha direto do Japão pra vocês, então... Se vocês quiserem comprar alguma figure, tem um monte aqui de seções, caso você queira ver. Vários tipos diferentes, maravilhosos, e todos são importados. Sim, todos vêm direto do Japão. E extremamente confiável, extremamente preço de mercado. E com um descontinho aqui, né, do CDT 300, fica melhor ainda para vocês comprarem. 300 no caso, porque vocês ganham 300 ienes... Misclick. 300 ienes de desconto na sua compra de cada item que você quiser. Então, ó, você coloca aqui, ó, inclusive a moeda iene, você vê aí quanto que fica o desconto. O site já faz a conversão aqui para real e fica muito mais fácil para você comprar. Aí você pode fazer pelo Pix, cartão de crédito, boleto, faz do jeito que você quiser. E tem algumas informações aqui embaixo para você, caso você queira saber, né, quanto tempo demora para chegar na sua casa, frete, coisas do tipo, tem algumas informações aqui para facilitar essa compra e você entender como funciona. O Japan in the Box é um site maravilhoso, conheçam lá, compra com o nosso código e vai ajudar a gente também a essa grande jornada que se chama sobreviver no YouTube. Ou na Twitch também, porque eu faço live na Twitch de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. E o link não está aqui porque não pode link aqui no YouTube. O YouTube não gosta de links da Twitch. Mas é só procurar Chá de Trovão, aí vocês encontram a gente por lá. Tamo todo dia, tá tranquilo, tá certo? Vamos que vamos falar então de RWBY. Eu vou deixar rodando aqui o trailer de RWBY enquanto isso, o verdadeiro trailer, né? O começo da ideia de RWBY. Porque RWBY começou basicamente com um projeto do Mao Tian, um monstro, uma máquina, uma besta enjaulada, um cara crânio genial que criou essa animação em 2013, 2012, 2000 e alguma coisinha lá, naquela época. E ele já era conhecido também por ter feito uma cinematic do Red e Blue, que é um cinematic de Halo. É uma animação de fã de Halo que ficou extremamente famoso na época. E ele pegou todos os conhecimentos dele de CG, cinematografia, coreografias e fez esse projeto inicial de RWBY. E dali pra frente, depois ele se juntou a Rooster Teeth e, de fato, começaram a fazer as temporadas de RWBY. E o que é RWBY, né? É essa garotinha do chapeuzinho vermelho, que ela luta contra monstrinhos. É literalmente isso. Na verdade, a RWBY, assim como todos os outros integrantes, eles são caçadores. E nesse mundo existem essas criaturas malvadas que se chamam Green, que elas são criadas através do ódio, os sentimentos ruins da humanidade. E toda vez que a humanidade tem esses sentimentos ruins, essas criaturas se amontoam e atacam. Então aquele mundo é complicado e você precisa, de fato, desses caçadores para proteger a humanidade e as pessoas que tentam sobreviver ali, que não são caçadores ou não têm poderes de luta e coisas do tipo. E
a base da história é justamente isso. Temos lutas, temos um vilão indestrutível aqui, que são esses Greens, que eles sempre vão voltando à vida, ou sempre vão se reagrupando novamente, e você tem as nossas protagonistas tentando se fortalecer, tentando ser melhores caçadores, entender mais sobre esse mundo, e quem são os reais vilões aqui, porque não é só o lobinho do mal aqui que a gente enfrenta, né? Até porque é muito pior quando o inimigo não é só um monstrinho, né? Vamos dizer assim. E depois a Ruby, ela encontra mais 3 integrantes para fazer o time Ruby, né? Porque o time é sempre a inicial de cada integrante. E tem outros times, por exemplo, o time Juniper, que também a gente vai conhecer na história. E aqui ela também conhece a Wise, que é a Patricinha, que ela é... Esqueci a palavra, quando você vem de família rica, você é herdeiro, lembrei. Ela é uma herdeira de uma grande fábrica, né, de uma grande empresa que vende dusts, que são uma espécie de recipientes com magia, né? Porque nesse mundo não tem magia, então esses dusts são esses itens que você utiliza pra usar magia, pra você fazer fogo, gelo, coisa do tipo. A princesa fresca, obrigado, o chat tá me ajudando. Inclusive, se eu travar alguma aqui, o chat me ajuda, obrigado. A gente tem a Yang, que é a irmã da Ruby, inclusive, que ela é porradeira. Olha que legal aqui, ó. Tem todos os personagens aqui que vocês vão ver no trailer rodando. Temos a Blake, né? Que ela é porradeira, que ela gosta de dar soco, que ela é despojada, que ela é B10 pra caramba. E temos a Yang, desculpa, a Blake é a gatinha, é uma garota gato, miau. Ela é de uma raça que é conhecida como Faunos aqui, que ela é meio furro. Na verdade não é bem furro, né? Ela tem orelhinha de gatinho e tal, mas enfim, isso daí é um pequeno spoiler que não vai influenciar tanto no começo da história, porque a história é muito mais sobre isso no começo, introdução de personagem, quem são essas personalidades, quem são os outros personagens que também fazem parte de outros grupos, como por exemplo o Jaune, que é um... Nossa, que personagem bom! Ou até os professores dessa academia que eles estão iniciando agora, como o Ospin. É Ospin? Eu acho que é Ospin o nome dele. Porque, enfim, você confunde um pouco o nome dele, vocês vão entender ao longo da história. E é uma jornada de aventura, de fantasia, com poderes, com habilidades e armas que mudam entre magia e tiro e elementos e extremas coreografias bem feitas, assim como vocês podem ver aqui, se eu puder estar transmitindo, porque vai que o YouTube não gosta, eu vou ter que tirar isso daqui da tela e tudo que eu tô falando aqui não vai ter nenhuma base. Obrigado, YouTube! Pois bem, eu peguei e reassisti os 9 volumes, sim, são 9 temporadas e é uma experiência maravilhosa. Ou ela tem um ponto que torna essa experiência talvez não tão incrível, porque infelizmente tivemos a perda do próprio Mao Chao, que é o criador da série. Ele chegou a falecer em 2015, 2015, foi em 2015, no final da 3ª temporada, e quando ele falece, você vê que a história muda. Tipo, as coisas acontecem não de uma forma tão cativante e tão bem feita quanto ele tava lá, né? Quando ele mandava no negócio, quando ele fazia cenas de luta, porque ele é um excelente coreógrafo, ele é um excelente diretor, ele escreve bem demais, e tudo que vocês estão vendo, inclusive, com a tecnologia de 2012, quando a gente, né, tudo era mato, tudo era difícil de você fazer animação 3D, inclusive, e você percebe que o cara tem um tato maravilhoso pra fazer batalhas, os personagens têm ótimas coreografias, fluidez, e por mais que seja um modelo de 2012, um modelo bem antigo, ainda assim você percebe quanto detalhe, quanta fluidez existe aqui, como cada personagem tem uma personalidade única, não só pelo seu estereótipo, não só pela sua própria ideia de construção de personagem, mas também no estilo de luta. No começo era incrível, inclusive, e por isso que Ruby, por exemplo, no começo ficou
muito cativante e trouxe muito público porque as lutas eram diferentes. Era um projeto muito único, que não era nem um anime e também não era uma animação, sei lá, que saiu da Nickelodeon, como por exemplo Avatar. E era um projeto indie, vamos dizer assim, e que tinha muita qualidade, tinha muita personalidade, e foi, assim, absurdo começar acompanhando. Só que, infelizmente, em 2015 ele acabou falecendo e toda essa qualidade acabou não continuando nas próximas temporadas, e é um dos elementos que muita gente critica. Pô, depois da terceira, balela, a história se perde. Tem um fundo de verdade, mas em algumas situações. Porque, por exemplo, chega no volume 4 e 5, fica meio esquisitada a coisa. Principalmente o volume 5 é um volume muito apático, porque estamos numa parte da história onde eles precisam contar algumas questões de mundo. Os personagens já estão viajando no mundo, porque existem eventos que acontecem ali, que obviamente eu não vou explicar. E quando esses eventos acontecem, você precisa vivenciar esses eventos. E basicamente é uma temporada que se passa quase que dentro de um único lugar onde os personagens estão conversando na maior parte do tempo, e é meio chato, é meio sem graça, é meio sem sal, não é bem idealizado ou bem coreografado ou bem dirigido quanto as outras temporadas, mas ainda assim o roteiro tenta se manter. E é um roteiro que, mesmo sem o Mount, ele ainda cresce, evolui e se respalda muito bem. Dentro dessas temporadas, né, ao longo do tempo, chegando, por exemplo, lá pra temporada 7 e 8, ele volta a ter uma carne muito grande pra pegar tudo que a gente vivenciou e jogar pra um outro patamar, pra onde a gente vai descobrir quem realmente é o grande vilão, qual é a história dos personagens que estão muito mais intrínsecos àquele mundo e são personagens muito mais importantes pra fazer a trama rodar, e como é que isso vai se desdobrando e como que cada vez mais a história vai ficando complexa, onde o world building não passa apenas só pelos personagens, mas pelo mundo também, pelas vivências que eles estão tendo ali, por cada região daquele grande mundo de Remnant, né, o nome do lugar que eu acho que eu acertei. e você vai vendo que tudo vai se conectando quanto ao world building de histórias que eles contam ali, de passagens que são contos do passado, ou até mesmo como até questões políticas e militares, inclusive, vão se tornando cada vez mais difíceis de serem regradas ou de serem mantidas, e que vilões acabam se tornando até aliados, e aliados se tornam vilões só por uma questão de virada de chave. E como, principalmente no volume 7 e 8, esse lance de perspectiva é super importante para montar o quão complicada tá a situação, porque tá tudo quase caindo. Literalmente. Não vou dar spoiler. Eu vou tentar não dar spoiler. Mas, de uma forma geral, pra quem já assistiu, isso melhora. Isso de fato melhora, cara. Você tem uma pequena barriga ali, onde o Mount não está mais, e a obra acaba perdendo um pouco das ideias e das construções de cena, principalmente. A história eu não acho que se perdeu tanto. Os personagens não tiveram tanta mudança de personalidade, ou se quebraram tanto, ou se desvirtuou muito do que era a narrativa até então. Mas tem uma barriga, assim, o volume 4 e 5 é complicado. Até pra quem é novo, eu falo, pô, dá uma concessão, porque aqueles volumes são complicados, mas depois do volume 6 o negócio volta a crescer de uma forma maravilhosa. Inclusive, o último volume, o volume 9, que saiu esse ano, ele é um volume meio complicado porque não deram tanto tempo pra contar o que eles queriam da história, mas você vê que como as coisas se conectam desde o começo. Por exemplo, uma das questões que estão conversadas nesse último volume é quanto a Ruby ser a líder, porque isso acontece bem no comecinho, como ela é uma personagem que ela tá tão... ela tem tanta certeza dela ser uma caçadora, e é uma coisa que ela sempre quis fazer, inclusive se esperando da mãe dela, que também foi uma grande caçadora. E ao longo do tempo, essas dúvidas vão começando a surgir de, pô, o que é ser um caçador? Quem sou eu? O que é ser um bom líder? E, poxa, eu tomei tantas decisões que algumas delas
não foram boas decisões, e como isso vai acumulando pra ela, e isso ganha um estopim agora, sabe? Pô, depois de uma jornada de mais de 10 anos de anime, desculpa celular, anime, animação, vocês entenderam? Como isso agora tá germinando e criando mais rotas pro roteiro seguir, mais perspectivas pra acontecer aqui. É realmente algo muito curioso como Ruby é uma obra excelente, que ela vai acumulando experiências, vai acumulando perspectivas, e ao longo do tempo você vai vendo uma obra que, pô, comecei como 4 caçadoras que querem apenas aprender a caçar melhor, a se tornar guerreiras melhores, e arco de escolinha, e de repente, putz, o mundo está ruindo. E não é nem um spoiler tão forte, porque você já percebe que logo no volume 2 e 3 você começa a entender que o mundo pode ruir a qualquer momento, e por que esse mundo pode ruir. E isso é uma experiência maravilhosa de Ruby, como você vai acompanhando a jornada do herói, a chamada do herói para se tornar um caçador, e de repente você tá tendo questões muito complexas quanto a como que a gente vai manter essa sociedade? Como se manter uma sociedade? Quem eu vou escolher pra morrer? Quem eu vou escolher pra viver? Escolhas difíceis, porque às vezes você meio que caiu de paraquedas num problema que você não tinha nem como saber lidar. E sobrou você pra lidar. Só tem você ali como o fiozinho de esperança da humanidade. E como existe uma frase muito boa pra Ruby que calma que piora. Vida. Tipo, calma que piora. Você tá numa situação onde começa a aparecer monstros, onde os vilões começam a aparecer, onde uma desgraçada da Cinder aparece, você fala, meu Deus do céu, não aguento mais essa personagem aqui enchendo a porra do meu saco, sendo pior que a equipe Rocket. E de repente você fala, pô, legal, calma que piora. Sempre pode piorar. E eu tô muito ansioso pra ver se Ruby vai continuar existindo, se Ruby vai continuar tendo verba e tendo um projeto minimamente saudável para não acontecer a mesma coisa com a 9ª temporada, de ser apenas de 10 episódios que não foram tão bem cronometrados, vamos dizer assim, eles foram super curtos, e como que a história pode ainda assim evoluir e ainda tem muita coisa para contar, sabe? São mais de 10 anos de jornada e ainda tem muita coisa para contar, e a equipe faz com muito amor e com muito carinho, cara. Eu fui vendo que por mais que o projeto pode ter sido modificado ao longo do tempo, e até um âmbito de personalidade, como obviamente no começo a gente tinha uma personalidade muito mais assertiva do Mount, que tinha em mãos a história e a obra e essa personalidade visual, essa identidade visual dessas lutas maravilhosas que vocês estão vendo, ou não, se o YouTube não deixar. Mas se vocês não estiverem vendo, é só vocês procurarem os trailers de Ruby, tá tudo certo. E como isso vai amadurecendo e criando uma dinâmica incrível de episódios maravilhosos, que por mais que você tenha essa qualidade mais rústica de modelos antigos em CG, ainda é extremamente agradável. E como ele faz até fisicalidade de personagem, como os personagens eles se expressam muito bem. E ao longo do tempo isso modifica, tanto que depois, lá pros episódios onde a própria Warner, por exemplo, entra na jogada, eles acabam, eu não sei se comprando o estúdio da Rooster Teeth, eu não lembro o que acontece, mas a Warner detém todos os direitos de Ruby. E eles vão trazendo uma galera que torna o negócio mais cinematográfico e heróico, parece de fato lutas de herói, e lutas um pouco menos criativas, e lutas que parecem dança, como o Mount faz, como vocês podem perceber aqui. Parece um jogo de luta e coisas do tipo, que ele tem uma personalidade muito própria pra fazer esses estilos de ação, e depois de um tempo isso não tem mais, infelizmente. Ou pelo menos assim, tem ainda alguns traços e resquícios, e melhora bastante nas últimas temporadas, mas ainda assim é uma grande perda. No final do dia, cara, pra quem já viu Ruby, eu sinceramente gostaria de saber o que vocês acham de errado de Ruby. Porque, cara, reassistindo, tem pontos muito fáceis de você perceber, principalmente na baixa da 4ª, da 5ª temporada, mas ainda é super aceitável e é recompensador quando você vai seguindo a jornada e vê que ela vai amadurecendo, vai crescendo e não se perde dentro da proposta, mesmo depois de tanto tempo, e como dá pra você sentir e falar, caraca, mano, Ruby
vai crescendo, ainda tem muita narrativa pra contar, tem muito personagem pra construir, tem muitas histórias pra serem passadas ali, tem muito personagem pra amadurecer ainda, e como resolver digamos assim, um problema que, pô, cara, é quase impossível de você resolver. Tem um probleminha, vamos dizer assim, no meio da história. Você fala, como que mata esse vilão que é imortal? Eu não sei, tem que tá vendo. Mas é uma experiência que ela vai empilhando esses tijolinhos e criando uma narrativa maravilhosa. E pra quem não viu, eu convido vocês a conhecer Ruby, cara. É uma experiência maravilhosa de você ver, principalmente essas 4 personagens crescendo, evoluindo, vivenciando esse mundo, que é um mundo muito mais complexo e muito menos heróico que inicialmente ele apresenta, e depois de um tempo você vai vendo, ser um caçador é muito mais do que apenas matar monstrinho e tomar decisões difíceis. E como que cada personagem, inclusive, ele atrela a sua própria temática, a sua própria mensagem, seus próprios conflitos, e são diversos conflitos na mesa. Mas, tipo, tem tanta coisa que eu posso, por exemplo, dizer que, é um dos conflitos iniciais quanto a racismo. Sim, a obra aborda isso. A Yang, por exemplo... oh, meu Deus, a Blake... Eu confundo as duas. A Blake sendo uma fauno, não sendo uma humana, como isso implica, como a sociedade vê essas criaturas que, inclusive, foram subjugadas a trabalhos horríveis por grandes empresas de uma certa princesinha, né? Como eles usavam os faunos como mão de... assim, massa de trabalho, e escravizados, e coisas ruins aconteciam com eles, e como que isso é criado nessa sociedade, como isso é concebido aqui, e como essas personagens que de um lado literalmente você tem uma fauna e a outra você tem a herdeira do maior empresa de Dust, que fez muita cagada pra enriquecer e pra meio que abastecer o mundo com essas Dusts. E é disso pra tantas outras temáticas que, cara, não acaba. Eu não teria tempo pra falar sobre todas elas, o quanto existem personagens maravilhosos aqui, e como essa história amadurece e tem consciência do que tá falando. E é legal assim, já só até abrir um paralelo, olha como a produção muda ao longo do tempo. Você percebe que os personagens, os modelos, a qualidade gráfica vai evoluindo, e isso é gradativo, você vai vendo ao longo dos episódios, né, ao longo das temporadas, como isso vai amadurecendo, mas ainda se você vê, poxa, o gráfico tá mais bonito, né? E ainda sinto saudade do Mount, quando era, né, naquela coisa mais rústica, mas ainda assim tinha uma qualidade insana de produção, principalmente de fisicalidade, de storyboard, de lutas, que era algo maravilhoso, e só assistindo mesmo pra você entender o quão esse cara é genial e como ele faz uma falta gigantesca. Mas tá aí, gente. Essa é um vlog só pra falar de Ruby, só como foi minha experiência com essa obra de novo, porque eu já tinha assistido, aí reassistir é muito bom, porque você já consegue conectar muito o que acontece entre uma temporada e outra, e ver que as temporadas, sim, elas tinham bons rumos, principalmente dos grandes conflitos da história, e principalmente alguns conflitos específicos de personagem, de personalidade e perspectiva, que ajudam bastante e amadurecem bastante ao longo do tempo. Por exemplo, um personagem que eu gostei pra caramba, como ele amadurece, é o tio da Ruby, o Crow. Ele é um personagem que no começo é P10, ele ensinou a Ruby a lutar, ele tem uma espada que vira foice, que vira Chainsaw Man. Não, Chainsaw Sword, né? Tipo aquelas Snake Sword, que vira, se desmembra. Vocês percebem, por exemplo, aqui como as armas vão se modificando e como ele ensinou a Ruby a lutar, e como esse cara que no começo é um velho ranzinza bêbado, com muita responsabilidade nas costas, acaba tendo muita dificuldade de lidar com isso. Enfim, Ruby é uma experiência maravilhosa. Assistam Ruby. Vocês precisam conhecer Ruby. E se vocês quiserem conhecer, talvez, eu não vi ainda, mas talvez, uma boa porta de entrada, não sei se eu talvez me arrependa disso, mas tem um filme de crossover de Ruby com a DC, com a Liga da Justiça. Sim, eles fizeram isso. Eu não sei se é uma boa porta de entrada. Tenta ver, eu não vi ainda. Então,
eu acho que é mais fácil falar, começa pelo começo. Vai pelo volume 1, eu acho que é a melhor forma de você ver o Ruby de qualquer forma. Eu acho que os trailers aqui mostram o que eu tô dizendo, né? E tá aí, gente, um vlog sem edição, sem nada. Eu só vou editar se tiver que tirar da tela. Onde eu estou morrendo de calor e falando de Ruby com o coração. E eu adorei reassistir. E agradeço, inclusive, o Urica e o Guilherme Sene por ter mandado pra gente, pelo Pix, pra gente conseguir reassistir e manter o canal vivo, né? Porque tá difícil pagar as contas, meu Deus do céu. YouTube. Mas eu agradeço imensamente o apoio de vocês, que acompanham as lives, que mandam anime pra gente, que assistem os vídeos, que ajudam a gente no clube de canais, que dão like, que compartilha, que está aqui de alguma forma ainda no chat de trovão ajudando a gente, seja assistindo, seja compartilhando, seja conversando. Vocês são extremamente importantes e vocês fazem tudo isso acontecer literalmente. Eu só estou aqui por conta de vocês. Então é isso. Quero agradecer a todos vocês e eu vou ficando por aqui. Um bom anime e até o próximo vídeo.